Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Que Deus abençoe muito a sua vida nessa noite tão especial. Amém? Vamos para a nossa palavra. Tenho certeza que o Senhor vai falar muito no nosso coração nessa noite, com certeza. Amém? Vamos fazer uma oração para nós começarmos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar a Tua presença em nosso meio, pedir que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nessa noite, trazer a revelação da Tua palavra em nós, Pai. Que a palavra nessa noite possa realmente produzir frutos em nós e nós saiamos desse tempo cheio da Tua presença e cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Queridos, a palavra nessa noite terá como título A Profecia que Restaura o Vale. Amém? Ultimamente, amado, nós temos vivido por grandes batalhas, grandes lutas, problemas, angústias, epidemias, enfermidades constantes na nossa vida, uma grande batalha travada dentro de nós todos os dias. Eu não sei qual a sua batalha ultimamente, qual a sua luta, mas eu sei que muitos de nós estamos vivendo, se não for todos, em grandes lutas na nossa vida. E quando nós passamos por essas lutas, essas batalhas, essas angústias, muitas vezes nós temos a nossa fé abalada, a nossa fé fragilizada, ficamos com a nossa fé abalada por tantos problemas, por atravessarmos tantas dificuldades. E às vezes, mediante a essas dificuldades que nós vivemos, muitas vezes nós nos perguntamos para nós mesmos: onde está Deus? Na hora dessa minha dificuldade, parece que Deus não me responde. Eu clamo e Deus não me ouve. O que está acontecendo? Onde está Deus na hora que eu mais preciso dele? Se você nunca diz isso, você já viu alguém dizendo: olha, eu oro, pastor, mas parece que Deus não me ouve, Ele não está me respondendo. Amado, eu vou dizer uma coisa para você. Para que Deus ressuscite uma pessoa, ela precisa ter morrido, certo? A verdade é essa. Para Deus curar uma pessoa, ela precisa estar enferma, ela precisa estar doente. Não há cura de um enfermo se ele não estiver doente. A Bíblia diz que quem precisa de médico é os doentes, não os sãos. Então uma pessoa doente, ela precisa ser curada. Para Deus tirar você desse vale, de um grande problema que você vive, você precisa estar atravessando um grande problema. Para Deus fazer um milagre em nós e nos tirar desse vale de ossos secos que muitos de nós estamos vivendo ultimamente, nós precisamos estar passando por esse grande vale. Você concorda comigo? Ele nos leva onde houve morte para trazer a vida de volta. Muitas vezes ele nos pega pelas mãos e nos leva ao problema, nos leva aonde houve um confronto com o problema, nos leva até aquele problema que nos assombra, que nos amedronta, aquilo que é o caos para nós, e nos coloca cara a cara com esse problema para restaurar, para trazer a cura, para trazer a vida, para trazer a restauração, para fortalecer realmente, novamente a nossa fé. Verdade ou não? Com certeza é verdade. Vamos ler um texto agora, então, que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 37. Pode abrir a tua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, talvez você conheça um pouco a Bíblia e diz assim: pastor, eu conheço esse texto. Vai falar de Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Com certeza, Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Amém? Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1. Acompanhe comigo aí. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Repita comigo aí do outro lado: muito secos.
Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Versículo 6. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Amém. E glórias a Deus. Amado, então esse texto ele começa dizendo que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel e que o Espírito de Deus o leva em uma visão para um vale cheio de ossos muito secos. Amém? Amado, muitas das vezes nós pedimos a Deus, muitas das vezes nós clamamos, imploramos, nos humilhamos pela graça, pela misericórdia, para que Deus nos livre, nos liberte e nos cura, para que Ele venha nos tirar do vale, desse grande vale que estamos passando. Verdade ou não? Verdade, amado. Querido, mas para que Deus nos tire do vale, nós precisamos estar no vale. Precisamos estar vivendo neste vale. E muitos de nós, de repente você do outro lado está me ouvindo e diz: pastor, eu estou vivendo um grande vale de ossos secos na minha vida. Eu não sei como fazer para restaurar a minha vida novamente, mas a minha vida realmente está um caos. Muitas vezes, amado, pela ferida dos problemas que nós estamos vivendo, nós não ouvimos Deus. Muitas das vezes nós não ouvimos Deus e Deus está dizendo para nós: filho, já foi liberado na sua vida a vitória, já foi liberado na sua vida a conquista, a cura, a libertação, já foi ensinado a vocês o que fazer para restaurar esse vale. Mas, como vocês estão tão desesperados e agoniados dentro de um vale tão intenso, então eu vou ensinar vocês novamente a maneira correta de sair desse grande vale de ossos secos. Amém? Então o Senhor nos pega pela nossa mão e nos coloca então cara a cara com os nossos problemas, com aquilo que estava nos matando, nos assombrando, para sairmos desse momento curados, libertos e vitoriosos. Amém, amado? O Senhor, Ele está do nosso lado sempre. Amado, seja em momentos bons, seja em momentos ruins, Ele sempre estará do nosso lado, nos dando oportunidade para vencer o vale. Amém? Ele sempre está nos dando essa oportunidade. Que nós estamos vivendo em grandes vales, não há dúvida. Que você está vivendo em um grande vale, eu vivo em grande vale. E ultimamente temos passado por grandes vales de ossos secos. Mas o Senhor, Ele está do nosso lado, nos orientando a maneira correta. Se nós ouvirmos a palavra do Senhor e obedecermos tudo aquilo que Ele está dizendo, com certeza sairemos ilesos desse grande vale o qual nós nos encontramos. Amém? Bom, o versículo 2 em diante, ele diz assim:
Diz que ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número dos ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E o que você respondeu para ele? Ó soberano Senhor, só tu sabes. Ou seja, o poder é seu, eu apenas obedecerei às suas ordens, Senhor. Então o poder é do nosso Deus Todo-Poderoso, nós apenas obedeceremos às ordens do Senhor. Se o Senhor diz que esses ossos podem ter vida, se o Senhor diz que você pode sair desse grande caos que você está vivendo, você precisa acreditar nele. No versículo 4 diz: então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes. Ou seja, o que você vai dizer para esses ossos? Problemas, tristezas, angústias, enfermidades, epidemia, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Amado, muitas vezes nós precisamos dar nome àquilo que se tornou vale na nossa vida. O que tem se tornado vale na sua vida é uma doença, é uma tristeza, é uma separação, é uma traição. Eu não sei o que é, mas Deus sabe o que tem se tornado vale na sua vida. Dê nome a isso e diga: ouçam a palavra do Senhor. Amados, o que está faltando para muitos de nós é ver o nosso vale, o que está faltando para muitos de nós ver o nosso vale restaurado e o milagre de Deus dentro dele acontecendo, é usar a fé no Deus Todo-Poderoso, é obedecer aquilo que Deus manda nós fazermos. É isso que falta, porque às vezes nós estamos vivendo realmente dentro de vales e Deus está dizendo o que fazer, mas nós não estamos ouvindo, não estamos obedecendo, não estamos crendo. Quando Deus diz: profetize, filho do homem, diga a esses ossos, ouvem a voz do Deus Todo-Poderoso, e nós não estamos obedecendo. Nós não estamos fazendo segundo as ordens do Senhor. Sabe, amado, mas não é aquela fé morta, não. É aquela fé que nos faz andar em meio ao vale de ossos, falar com eles e profetizar sem medo de falhar. Mostrar para o problema o tamanho do Deus que o repreende. Só que muitas das vezes nós estamos mostrando para Deus o tamanho do nosso problema e dizendo para Deus assim: olha Deus, o Senhor está vendo o tamanho do meu vale, não tem como ser restaurado. Eu acredito que nem o Senhor possa restaurar esse vale. Nós estamos atentando ao tamanho do vale, não ao tamanho do nosso Deus, não à dimensão do poder do nosso Deus. Então nós precisamos chegar nos ouvidos desses ossos secos e dizer: olha, ouça o que o meu Deus está dizendo, obedeça o que o meu Deus está dizendo. No versículo 5 e 6, Deus ensina Ezequiel exatamente o que ele precisa fazer, e ele então obedece. Olha só o que ele diz, versículo 5 e versículo 6. Versículo 5 e versículo 6, ele diz assim: assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Resumindo, amado, esses dois versículos está dizendo que Ezequiel está dizendo assim: ossos, problemas, mortes, vocês não ousem a permanecer da mesma forma depois que eu profetizar sobre vocês. Queridos, diga a esse problema, eu não sei o que você está vivendo, mas dê nome, diga a eles: olha, vocês não ousem a permanecer da mesma forma depois que eu profetizar a palavra de Deus sobre vocês.
Há poder na palavra de Deus. Quem está dizendo é Deus. Você está obedecendo aquilo que Deus está mandando você fazer. É no nome do Deus Todo-Poderoso que nós dizemos a este vale: tenha vida novamente. Ezequiel está falando com um vale de ossos secos, amado. Isso não é doideira, não. Você falar com o seu problema que te consome não é doideira, é fé. É segurança de que Deus vai agir no meio desse vale, seja ele o tamanho que for, seja ele quantos ossos tenha. O poder de Deus é maior que qualquer morte na sua vida. Você precisa entender isso, ou você não terá fé o suficiente para profetizar. Versículo 7 diz assim: então eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram osso a osso. Queridos, aqueles ossos tremeram e temeram pela palavra de Deus através da profecia de Ezequiel. Amado, o problema que te assola vai tremer e temer pela profecia que vai sair da sua boca, uma profecia que vem direto de Deus. Amém, amado? Aquele problema que te assombra há tanto tempo, o que ele precisa para sair da sua vida é ouvir da sua boca uma profecia vinda do Deus Todo-Poderoso, do soberano Deus. Amém ou não? Creia nisso, para que você seja liberto, para que esse vale seja restaurado. Eu não aceito mais esse terrível mal. Eu não aceito mais sofrer como eu tenho sofrido. Eu profetizo agora vida em meio à morte em nome do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. É isso que Deus está nos mandando fazer. Não tenha medo de profetizar. A morte no vale não é maior do que os problemas, não é maior do que Deus. O problema não é maior do que Deus, a morte no vale não é maior do que o poder de Deus, não é maior do que a profecia que sai da sua boca ensinada por Deus. Amém, amado? Versículo 8, olha que tremendo, versículo 8. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Amados, uma coisa nós temos que entender: Deus, ele não faz milagres incompletos. Ele não nos dá uma bênção pela metade. Nós não podemos parar de profetizar, de acreditar, de usar a nossa fé, só porque as coisas melhoraram um pouco. Nós não podemos olhar para o problema e o problema está mascarado, parece que foi resolvido, mas não foi. Nós não podemos parar de profetizar. Ele diz: olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele. Um grande milagre, sim, mas estava incompleto. Não havia espírito neles, amado. Muitas das vezes nós corremos atrás, lutamos para que o milagre aconteça, para sairmos de uma grande dificuldade, de um grande mal que nos assombra, e quando parece que as coisas estão mais ou menos, nós então paramos de buscar, paramos de profetizar, paramos de acreditar, paramos de usar a nossa fé. Não podemos. Deus não faz milagres pela metade, o milagre do Senhor é completo. Ele quer completar a obra na sua vida, então você precisa continuar profetizando, acreditando e declarando até que o milagre esteja completo, até que esse vale de ossos secos se coloque de pé com vida, totalmente restaurado. Amém? Tinha aparência, aquele vale tinha aparências, sabe, de problema resolvido, tinha aparência de vida, mas não tinha vida. Ele não estava resolvido. É como se eu enrolasse uma faixa em uma ferida aberta, sem colocar remédio naquela ferida. Quando você tirar essa faixa, a ferida está ali, tão machucada quanto antes, ou até pior, infeccionada.
Porque quem vai olhar aquela faixa enrolada nessa ferida vai achar que o problema foi resolvido. Olha, aquele problema foi resolvido, aquela ferida foi curada. E não foi. Foi apenas mascarada, foi coberta. Então aqueles corpos estavam ali cobertos de pele, de tendões, de carne, mas não tinha vida. Ou seja, eram apenas defuntos, mortos. A morte ainda estava no meio do vale. Amém? Versículo 9. Olha o que diz no versículo 9. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Amados, queridos, se Ezequiel parasse de profetizar ali naquele momento, aqueles corpos sem vida, sem espírito, sem respirar, sem ter vida novamente, aqueles ossos iam apodrecer novamente, iam perder a pele, os tendões, a carne, e em muito pouco tempo aqueles ossos não passariam de ossos secos novamente. Entenda isso, que se você parar de profetizar antes do milagre estar concluído, logo logo você está no vale novamente. Logo logo você está completamente mergulhado em meio vale e a morte se estabeleceu novamente na minha e na sua vida. Mas a palavra de Deus diz que ele profetizou conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles. E eles receberam vida e se puseram de pé. E era um exército enorme. Amado, que tremendo isso. Que tremendo isso. Ele não ficou apenas concordando, ele não ficou apenas obrigado, 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 Senhor, porque os ossos estão agora com carne, com tendões e com pele, o milagre está pronto. Não. Quando o Senhor disse para ele, sim, os corpos mortos estão aí, agora eles precisam se colocar de pé. A vida precisa estabelecer em meio à morte. Então continue profetizando. Declare agora o ponto final, agora é o ápice da sua vitória. Então não pare de profetizar. E ele então profetiza conforme a ordem do Senhor. Nós lemos agora no versículo 10, ele profetiza conforme a ordem recebida e o Espírito entra neles, naqueles corpos, e eles recebem vida e se colocam de pé. Amados, a intensidade da sua profecia, escuta só isso. A intensidade da sua profecia, das suas orações, da sua crença ou da sua fé, ela revela o tamanho da necessidade que você tem pelo milagre. Sabia disso? Se você não ora nada, se você não busca a Deus nada, se você não profetiza nada, então você não precisa de nada. Quão grande é a intensidade da sua necessidade, mais você profetiza, mais você acredita, mais você declara. Mas, sabe, não é uma oração apenas, é uma oração crendo no poder e na palavra do nosso Deus. Tem pessoas que estão em meio do vale de ossos secos, mas não oram, amado, não buscam a Deus e muito menos profetiza. E quer que os ossos revivam. Isso não vai acontecer jamais. Estamos no meio de um grande vale, no meio de grandes problemas, e não acreditamos, não chamamos à existência o poder e a presença do Deus Todo-Poderoso e queremos sair daquele problema. Isso não vai acontecer. O Senhor precisa estar do nosso lado. Ele precisa ver que a nossa fé está ligada às ações do Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso opera através da nossa fé. Quantas vezes o próprio Jesus Cristo dizia às pessoas que estavam enfermas, acamadas, pegue o seu leite e ande, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E o Senhor diz para nós hoje, profetiza usando a sua fé. E você verá esse grande vale de ossos secos se tornar vida novamente.
Amado, você quer vencer? Você precisa intensamente de um milagre na sua vida? Então não pare de profetizar, não pare de acreditar, não pare de usar a fé até que o milagre esteja completo, amado. Não pare de declarar, não pare de acreditar na presença do Deus Todo-Poderoso do seu lado. Veja pela fé que o Senhor está do seu lado, ditando as regras. Faça tudo segundo a vontade do Senhor e com certeza você vai sair vitorioso dessa grande batalha, desse grande vale. Esse vale será restaurado pelo poder do Deus Todo-Poderoso que está nos seus lábios, na sua boca, nas suas atitudes, na sua fé, no seu comportamento. Amém, amado? A morte e a sequidão na sua casa serão revogadas pelo poder de Deus que age através da sua fé, através da sua profecia, através da obediência. Amém ou não? Nós temos que entender isso, que ali no vale de ossos secos, quando Ezequiel caminhava ali por aquele vale, provavelmente ele pensava muitas coisas. Muitas coisas. Às vezes, quando nós caminhamos nessa dificuldade, nesse mar de dificuldade que muitos de nós vivemos, como eu disse, talvez você do outro lado esteja dizendo que, olha, eu estou passando por esses dias um grande vale. Talvez você esteja agora, nesse momento, caminhando, o Senhor te colocou face a face com esse problema, você está dizendo, será? Será que pode ser restaurado? Será que eu vou conseguir realmente enxergar vida em meio de tantos ossos sequíssimos? Amado, a nossa fé precisa estar muito aguçada. Nós precisamos acreditar muito no Deus Todo-Poderoso. É por isso que Deus pergunta a Ezequiel e pergunta para mim e pergunta para você nessa noite. Meu filho, pode esses ossos tornar a viver? Ele está dizendo para você, ouça o Senhor dizer para você, pode esse problema que você está vivendo ser sanado? Pode esse problema voltar a dar lugar à vitória? Pode você receber de Deus uma grande vitória na sua vida no meio de tanta dificuldade? Agora, através disso, tudo que Deus está te perguntando, te falando, coloque a sua fé em ação e diga, Senhor, se o Senhor está dizendo, eu acredito. Se o Senhor está comigo, eu creio. Se o Senhor está falando, então eu deixo acontecer através da sua palavra. E eu digo tudo aquilo que o Senhor está me mandando falar. Eu vou profetizar agora sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu revogo agora essa sentença de morte. Morte nas finanças, morte na enfermidade, morte nas tribulações, em todas as áreas da minha vida eu não aceito mais a morte. A partir desse momento eu creio que toda morte dará lugar à vida, em nome de Jesus. Amado, que a palavra de Deus nessa noite possa realmente produzir frutos em mim e em você. Que nós possamos sair desta noite aqui, desse momento, completamente fortalecidos, tendo a nossa fé fortalecida novamente. Amado, nós não daremos lugar para a morte na nossa vida. Nesta noite, o Senhor nos retirou desse vale de ossos tão secos que estava a nossa vida. Acredite nisso. Tenha fé, meu amado. Acredite que nessa noite o Senhor resgatou você do meio dos mortos, do meio dos ossos. E Ele disse para você assim, olha, agora todos esses ossos se tornaram em um grande exército, pronto a lutar, pronto a combater todo o mal. Amém, amado? Esse exército que se colocou de pé é a sua vida sendo restaurada, é a sua casa sendo restaurada, é o teu casamento sendo restaurado, é os teus filhos sendo restaurados, é toda a sua vida voltando de novo a obedecer à vontade do nosso Deus. Você que de repente estava fraco, fragilizado, andava em fraqueza no Senhor,
estava afastado dos caminhos do Senhor. Meu amado, nesse momento o Senhor está colocando você na direção certa e dizendo: meu filho, caminhe comigo, caminhe do meu lado, porque ainda que passe pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque a minha vara e o meu cajado te consola. Então o Senhor é o seu Deus, meu amado. Aonde você estiver, não indifere o problema que você esteja passando. Deus é contigo. Deus é contigo. Se você acreditar, se você fizer segundo a vontade do Senhor, Ele vai te tirar desse grande problema e vai restaurar o seu vale. Amém? Em nome de Jesus. Você diz? Amém. E glórias a Deus. Amado, eu tenho certeza que a partir de hoje a sua vida não será mais a mesma, desde que você acredite no Deus Todo-Poderoso, no soberano Deus que ordenou vida no vale. Amém? Glória a Deus pela tua casa, pela tua família e por você estar aí do outro lado, ouvindo e colocando em prática tudo aquilo que o Senhor disse para você nesta noite. Amém? Vamos orar para que Deus consolide essa palavra em nosso coração? Aleluias. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar a tua presença. Meu Deus Todo-Poderoso, fortaleça o coração desse irmão, dessa irmã, desse homem de Deus que estava enfraquecido mediante a tantos problemas, a tantas lutas, a tantas angústias, a tantas decepções. Meu Deus Todo-Poderoso, pessoas, ó Deus, estavam vivendo realmente em um grande vale de ossos secos. Mas o Senhor veio nesse momento e trouxe restauração. O Senhor trouxe fortalecimento. Meu Deus, traga realmente a certeza no coração dessa pessoa que ouviu essa palavra de que o Senhor realmente colocou vida nesse vale, que o Senhor restaurou todas as angústias, tristezas e mortes que assolava a vida desse filho amado, Senhor. Oh, meu Deus, traga e aumenta a fé no coração dessa pessoa, para que toda vez que ele passar pelo vale, ele possa lembrar que existe um Deus Todo-Poderoso que está ditando as regras e através das nossas profecias, no nome do soberano Deus, nós sairemos desse vale ileso, fortalecidos e muito mais que vencedores. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Tenha aí uma semana de vitória, de bênção, cheio do poder, da graça e da unção do nosso Deus. No nome de Jesus. Amém? Nos encontramos na quarta-feira, na nossa reunião de cela. E novamente no próximo domingo estaremos juntos, se assim o nosso Deus permitir. Fique na bênção, fique na paz e até lá.